quero compartilhar com você hoje uma palavra que está em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10, quando diz assim o texto: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Amém? Dizem que essa situação que a gente está vivendo, ela deveria nos colocar de joelhos diante de Deus. Embora isto seja verdade, porém, nós não podemos deixar que o único motivo pelo qual nós venhamos a nos prostrar diante de Deus seja por conta do mal, seja por conta das ameaças que nós sofremos. O que nos fará ajoelhar diante de Deus? Será que será somente os momentos de lutas, de dificuldade? Ou será que a confiança que temos nas promessas de Deus, será que a bondade de Deus e a confiança que temos naquilo que Ele tem para nós, será se isso não é mais poderoso ainda para nos fazer ajoelhar diante dEle, para buscá-lo em adoração? Porque quando nós nos ajoelhamos ou buscamos apenas nos momentos de dor, apenas nos momentos de dificuldade, quando a dor passa, quando a dor vai embora, Deus não nos vê mais na presença dEle. Infelizmente tem muitas pessoas que são assim. Os momentos de dor, os momentos de luta, os momentos de dificuldade fazem com que ele se ajoelhe diante de Deus, mas são somente esses momentos. Quando tudo passa, quando a dor vai embora, aquele amor, aquela paixão, aquela devoção, aquela intimidade também vai embora. Tenha cuidado para não cometer erros, para você não dar muito poder ao mal na sua vida. Porque quando nós damos muito poder ao mal na nossa vida, quando nós vivemos de maneira que só as coisas ruins nos fazem nos ajoelhar diante de Deus, nos fazem buscar a presença de Deus, é comum que as coisas ruins venham sobre nós, e até mesmo por amor de Deus por nós, para que assim Ele nos aproxime dEle. Nós precisamos ter cuidado e precisamos, buscar a Deus, adorar a Deus. Por quê, pastor? Porque é a vontade dEle, porque Ele nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino dEle, a sua justiça, e nos dar a certeza de que quando agimos assim, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós não podemos nos ajoelhar diante de Deus somente na busca de que as outras coisas sejam acrescentadas. Não, nós devemos buscar e adorar a Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas, mas nós não fazemos isso por causa das outras coisas. Há uma diferença nisso. As pessoas hoje estão falando em todo lugar sobre um novo normal que está por vir. E se vamos falar sobre a vinda de um novo normal, como eu acredito que venha pela frente, nós precisamos antes decidir se nós vamos falar sobre esse novo normal que vem da perspectiva do mundo, do ímpio, daqueles que não creem em Deus, ou se nós vamos falar desse novo normal da perspectiva da nossa fé em Deus. Nós precisamos definir isso, se iremos para um novo normal, mas considerando todas as promessas que Deus tem para nós, ou se nós vamos pensar em um novo normal, já abrindo mão de tudo aquilo que Deus tinha prometido para nós. Esse novo normal que está chegando, a primeira coisa que nós precisamos fazer para pensar já num futuro, é estabelecer o fundamento da fé. Estabelecer que nós podemos sim viver um novo tempo em Deus. E a partir do momento que nós estabelecemos o que podemos fazer, depois nós vamos descobrir o como se pode fazer. O que nós vamos fazer, Deus vai nos dizer, Deus vai nos dar a direção, como sempre deu ao seu povo. Agora o como, aí nós vamos ter que descobrir. Esse texto
de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. Paulo, ele manda uma carta agradecendo a um público específico por uma ajuda, por uma oferta que aquele povo havia mandado para ele. Mas Paulo, ele deixa algo muito claro nesse texto. Ele diz: eu não estou escrevendo a vocês por causa da minha necessidade, por causa da minha escassez, porque eu já aprendi a viver, a me contentar, a ser feliz em toda e qualquer circunstância. Eu estou escrevendo para agradecer a atitude de vocês, não por causa da minha necessidade. Preste atenção aqui, eu queria que você voltasse toda a sua atenção para cá. Sabe, todos nós agimos baseado em alguma motivação. Toda ação, ela tem uma motivação por trás. E Paulo está dizendo aqui, a motivação que está por trás dessa carta não é a minha necessidade. A motivação que está por trás dessa carta é a minha gratidão. E para dizer para vocês que eu já aprendi a ser feliz, a me contentar, a vencer, a viver em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque em Cristo eu posso todas as coisas. Ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Durante muito tempo esse texto foi usado de maneira que nos daria a entender que em Cristo nós só podemos passar por momentos bons, mas não. Paulo, ele deixa muito claro que o que trazia paz e tranquilidade à vida dele era o fato de que ele já tinha aprendido que com Cristo ele poderia enfrentar qualquer circunstância que viesse pela frente. Com Cristo ele já tinha passado fome, com Cristo ele já tinha vivido em abundância, com Cristo então ele estava preparado a viver em qualquer circunstância. Ele fala dos dois extremos, o extremo da escassez e o extremo da abundância. Ele diz: eu aprendi a viver humildemente e já tive a oportunidade também de ter abundância em tudo. Eu posso fazer tudo em Cristo que me fortalece. E aí, queridos, para a gente falar de um novo normal, primeiro eu preciso crer que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu preciso estabelecer a base da minha fé, para que a gente possa falar desse novo normal na perspectiva da nossa fé e não na perspectiva desse mundo. Nós precisamos, definir isso. Nós precisamos ter isso muito claro, que independente do que venha pela frente, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Uma vez que eu acredito nisso, aí eu posso analisar o que viria, o que poderia vir pela frente, que nós poderemos chamar de um novo normal. Paulo, ele diz: eu não estou falando com vocês por causa da minha necessidade, mas eu estou agradecendo o que vocês fizeram, porque eu fui treinado, para ser fiel a Deus em qualquer circunstância. Eu fui treinado para ter caráter cristão em qualquer circunstância. Não é a circunstância que me molda, não é a circunstância que vai definir se eu vou vencer ou não. Não é o grau de dificuldade que vai definir se eu vou permanecer na presença de Deus ou não. Ele diz: eu fui treinado para ser um cristão em qualquer circunstância, em qualquer situação. Paulo suportava a escassez e suportava a abundância. E é interessante que tem pessoas que não suportam nenhum dos dois extremos. Você já percebeu isso? Tem gente que não pode passar por uma dor no dedo mindinho do pé, que já se afasta de Deus, que já murmura, que já reclama. Enquanto que tem outros que não pode prosperar um pouquinho, que já esquece de Deus, que já abandona Deus, já abandona a igreja. Tem gente que não consegue viver em nenhum dos dois extremos. Paulo diz: não, eu fui treinado para ser cristão em qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco. E aí eu quero que você veja o que diz Provérbios, capítulo 30, versículo 7. Para que você não caia nessa armadilha, eu quero que você coloque a sua atenção aqui. Provérbios capítulo 30, a partir do versículo 7, ele diz assim: olha o que esse homem diz: 2 coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre,
poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. Querido, isso parece muito romântico. Ah, Senhor, eu não quero nem riqueza e nem pobreza. Mas se a gente aprofunda no texto, a gente vai perceber que não é algo legal. Esse homem está dizendo o seguinte: Senhor, não me deixa passar por momentos difíceis e nem me deixa passar por momentos bons demais, porque se eu tiver necessidade, pode ser que eu venha te amaldiçoar, sabe, que eu venha murmurar, ou então pode ser que eu tendo riqueza, eu venha me esquecer, eu venha blasfemar, eu venha me esquecer de ti. Queridos, o que esse homem está dizendo é que o relacionamento dele com Deus dependia do que ele tinha. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: o meu relacionamento com Deus depende do estado econômico em que eu estou. Portanto, Senhor, me dá apenas o sustento diário. Porque se você me der mais, corre o risco de eu negar o teu nome, de eu me afastar, de eu me esquecer de ti. E se o Senhor me der menos, corre o risco de eu blasfemar contra ti. E é interessante que Paulo fala exatamente o contrário do que esse homem falou. Paulo, ele diz: não, ele fala, o meu caráter, a minha vida cristã, ela foi treinada para ser fiel a Deus na escassez, para ser fiel a Deus na abundância. Não é o que eu tenho que vai definir o meu nível de fidelidade e de obediência a Deus. Não é um momento bom que vai fazer com que eu me afaste de Deus. Não é um momento ruim que vai fazer com que eu me afaste de Deus. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Ele diz: o meu relacionamento com Deus não depende do quanto eu tenho. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso passar por todas as circunstâncias. Eu posso vencer todas as circunstâncias. Eu posso vencer os desafios do momento difícil, como eu posso vencer as tentações dos momentos bons, como em Cristo que me fortalece. Depois que nós definimos isso, depois que nós sabemos que tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece, aí sim nós podemos falar e pensar num novo normal. Por quê, pastor? Porque assim nós estamos preparados para lidar com o que vier. Seja escassez, seja abundância. Porque, queridos, muitos depois dessa crise perderam o emprego. Sabe, muitos fecharam seus negócios, enquanto que outros acabaram prosperando como nunca. A gente estava vendo matéria de quantas empresas que por conta da crise da pandemia, mais do que triplicaram os seus lucros, enquanto outras fecharam. Essa vai ser a realidade após a crise. Haverá essas duas realidades. Haverá pessoas que vão enfrentar a escassez e haverão pessoas que vão enfrentar a abundância. Porém, há pessoas que na escassez vão se perder. Mas também há pessoas que na escassez vão se encontrar com o verdadeiro propósito de Deus para a vida dela. E a partir dali vão começar a prosperar como nunca. Há pessoas que vão se perder na abundância. Tem pessoas que a abundância que foi gerada pela crise, o crescimento, a prosperidade vai virar um problema. Mas tem pessoas que vão se encontrar nesse momento que prosperou. O que eu estou querendo dizer para você? O que vai definir como vai ser a vida, a história após isso aqui, não é se eu prosperei, não é se eu perdi o emprego, não. Sabe, o que vai definir é com quem você vai estar. O que vai definir como vai ser sua vida após a crise, não é o que você tem ou deixa de ter, é com quem você vai estar. Porque Paulo deixa claro, ele diz: com Cristo eu posso todas as coisas que me fortalece. Se portas se fecharam, em Cristo você pode superar e ver portas se abrirem. É isso que Paulo está querendo dizer. Ou seja, o que vai fazer a diferença no novo normal não é a situação em que você se encontrará, mas com quem você estará. É isso que vai fazer a diferença. Alguns vão ser testados quanto à escassez. Outros vão ser testados quanto à abundância, mas ambos devem ser capazes de olhar e dizer: tudo posso em Cristo
que me fortalece. Será que você pode dizer isso agora aí na sua casa? Será que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: ei, não importa o que vai vir depois, ei, para de se preocupar, porque o que vier pela frente, nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Não é o que eu perdi agora que vai fazer a diferença, assim como não é o que eu ganhei agora que vai fazer a diferença. É com quem nós vamos estar. Será que você pode dizer isso? Você pode todas as coisas em Cristo que lhe fortalece. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis, capítulo 8, versículo 22. Gênesis 8, versículo 22. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Uau! Deus criou tudo para que haja equilíbrio. A luz de dia, a escuridão à noite, mas ambas fazem parte de um mesmo dia. O frio numa temporada, o calor em outra, mas ambos estão presentes, sabe, em épocas diferentes, mas de um mesmo ano. Deus preparou o ser humano com a capacidade de se adaptar, querido. Será que você ainda não percebeu isso, não? Você ainda não percebeu quantas situações diferentes você já teve que se adaptar na sua vida? Quantas mudanças de clima, quantas mudanças, sabe, de vida, de realidade social, de emprego. Quantas mudanças você já teve que passar e você se adaptou a elas, sabe por quê? Porque Deus nos criou com essa capacidade de nos adaptarmos. De nos adaptarmos ao frio, ao calor, ao tempo do plantio, que é um clima. O tempo da colheita é um outro clima. E Deus nos deu essa capacidade de nos adaptarmos. Já há dentro de mim e de você algo estabelecido por Deus. Já faz parte da minha e da sua natureza, que é a capacidade e o poder de adaptação. Ou seja, para ir a um novo normal, nós temos que entender que dentro de nós já há a força necessária para enfrentá-lo. Uau, querido, isso é maravilhoso. Sabe, isso nos faz entender que, independente do que vier pela frente, se eu tiver que me adaptar a uma realidade melhor do que a que eu tinha antes, eu já tenho dentro de mim essa capacidade de me adaptar, sem perder a minha comunhão e intimidade com Deus. Se eu tiver que me adaptar a uma situação mais difícil do que era antes, já há em mim também essa capacidade de adaptação, para que eu possa me adaptar e novamente romper e novamente vencer. Você precisa entender isso. Deus havia dito a Abraão em Gênesis capítulo 12, é um texto muito conhecido, quando Deus diz a Abraão que Abraão ele deveria sair da terra dele, do meio dos parentes, da casa do seu pai, e ir para uma terra que Deus ainda haveria de mostrar. E Deus ia fazer o quê? Deus ia fazer dele uma grande nação, um grande povo. Deus ia abençoar todos os que o abençoassem, e Deus amaldiçoaria todos aqueles que o amaldiçoassem. E através de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. E o que esse texto tem a ver aqui, pastor? Preste atenção. Se Deus está no processo que nós vamos viver, que nós estamos vivendo e que nós vamos viver, não há razão para eu e você pensarmos que esse novo normal vai ser um desastre, vai ser uma tragédia. Abraão estava saindo de uma situação onde ele tinha plena segurança. Deus tira Abraão de toda a sua estabilidade. Deus tira Abraão da sua casa, da sua família, da sua cidade, e não diz nem para onde ia levar. Deus coloca Abraão numa situação de total dependência de Deus. Mas olha qual era a promessa de Deus para Abraão: faria dele um grande povo, faria dele uma grande nação, sabe, através da vida dele, famílias, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O que eu quero que você entenda? Por que Abraão descansou? Por que Abraão saiu da sua casa? Por que Abraão obedeceu a Deus, sem questionar, sem perguntar: Deus, para onde o Senhor vai me levar? Deus, como que vai ser? Senhor, eu estou deixando para trás o meu sustento. Senhor, eu vivo disso aqui. Como vai ser o meu sustento? Sabe por que Abraão não questionou? Porque Abraão tinha uma certeza: que com Deus ele não precisava se preocupar com nada. Aleluia. Querido, isso faz toda a diferença.
Nós temos que pensar que será um novo normal melhor, assim como seria para Abraão. Nós temos que pensar com a mentalidade de quem é cristão, com a mentalidade de quem vive pela fé. Se cremos em Deus, não podemos pensar como o gentio pensa. Se eu e você somos discípulos de Jesus, nós não podemos pensar somente no pior. Na verdade, se nós somos discípulos verdadeiros de Jesus, nós temos que pensar que o que virá pela frente sempre será o melhor, mesmo que talvez venham dias difíceis, mas que tenham um propósito na minha vida e na sua vida. Se eu e você somos discípulos de Cristo, nós não podemos pensar como ímpio, que vive sem esperança e sem expectativa, sabe, sem a certeza de que coisas boas estão por vir. Agora Abraão vai entrar numa nova fase de adaptação da vida dele. Abraão, ele, além de sair da sua realidade geográfica, ele deixa de ser solteiro, ele casa, e aí ele vai viver uma nova normalidade. A vida de solteiro, quando você casa, já é um novo normal. Nunca mais sua vida será a mesma. Quando vem os filhos, novo normal. Abraão, ele casa a sua mulher estéril. E agora ele tem que se adaptar à realidade de que a sua mulher é estéril. À realidade que ele ia ter que viver uma vida de oração e buscando e clamando a Deus para que visse a sua mulher ter um filho. Isaac nasce, Isaac casa. E a mulher de Isaac é o quê? Estéril também. Olha quantas adaptações Abraão teve que enfrentar. Sabe, e não era fácil. Abraão seria uma grande nação. Isso não é algo fácil. Abraão, sabe, Deus iria tornar o nome dele grande. Isso não seria fácil. Ele seria uma bênção, né, para as nações. Isso não seria fácil. A gente vê, a prova disso é que Deus diz para ele: há pessoas que vão te abençoar, mas há pessoas que vão te amaldiçoar. A gente que pensa que o crescimento só traz coisas boas. O crescimento em qualquer área, em qualquer lugar, sempre vai trazer desafios. Sempre que você crescer, vai ter alguém para se levantar contra você, querido. Deus disse a Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação. Mas vai ter alguns que vão te abençoar, mas vai ter outros que vão te amaldiçoar. Sabe, tudo é adaptação. Às vezes as coisas caminham um pouco para trás, às vezes as coisas caminham um pouco para frente, sabe? As coisas mudam. As pesquisas dizem que um homem muda no mínimo 10 vezes de vida durante a sua trajetória. E nós precisamos entender que há dentro de nós uma capacidade natural, imprimida por Deus, na minha natureza e na sua, de nos adaptarmos em todo o tempo. Quando nós não usamos essa capacidade dada por Deus, nós perecemos. Por isso que se diz que quem vence nem sempre é o mais forte, mas é aquele que tem maior capacidade de se adaptar. E se adaptar exige flexibilidade. Exige flexibilidade. Como você pega algo flexível, você pega, por exemplo, uma massa. Tem aquelas coisas que as crianças brincam, né? A moeba, né? A moeba que chama. E você pega, ela pode estar maior do que o recipiente do copo. Você coloca aqui, o que acontece? Ela vai moldando, ela vai se ajustando, ela vai se adaptando ao formato. Se você colocar num recipiente redondo, ela se adapta. Se você colocar num quadrado, ela se adapta. Por quê? Porque a adaptação exige flexibilidade. Por exemplo, o que você acha que quebra mais rápido, mais fácil? Um lápis ou uma borracha? O lápis, ele é mais duro, porém ele quebra com mais facilidade. Por quê? Porque ele não é flexível. Você pega um lápis e você pressiona aqui, você tensionou, ele já vai quebrar. Você pega uma borracha e ela vai cedendo, cedendo, cedendo. Às vezes chega ao ponto de quase encostar uma ponta na outra e ela não quebra. Por quê? Porque a flexibilidade é uma característica de quem se adapta e é uma característica daquelas pessoas que vencem. Então, nós precisamos entender que para viver esse novo normal que vem pela frente, com a tranquilidade, seja o que vier, nós precisamos entender que nós temos essa capacidade dentro de nós.
Não só de nos adaptarmos, mas de sermos flexíveis. E de com Cristo nós sermos capazes de vencermos todas as coisas. De podermos lidar com toda e qualquer situação. Isso existe dentro de nós. É por isso que Deus, desde cedo, Deus preparou tudo. Para que a gente pudesse já desde cedo, desde pequenos, ir desenvolvendo essa capacidade de se adaptar. Ele deixou o frio, ele deixou o calor, ele deixa o inverno, ele deixa o verão, sabe? Ele deixa o tempo para semear, o tempo para colher, e Deus vai usando isso para desenvolver em nós essa capacidade de, em toda e qualquer situação, podermos dizer: em Cristo que me fortalece, eu posso todas as coisas. Noemi era nora de Ruth. E quando o seu marido morre, quando os filhos de Ruth morrem, Ruth chega para suas duas noras e diz para elas: vão embora, porque eu não tenho mais filho. Porque naquela cultura, se o marido morresse, a viúva poderia casar com o irmão, para assim dar continuidade à linhagem. Porém, ela não tinha mais filhos. Ela diz para suas duas noras, diz: olha, vão embora, vocês estão liberadas, eu não tenho mais filho para dar para vocês. E aí, Ruth, que era a nora de Noemi, ela diz: olha, eu já te disse que para onde tu fores eu irei, o teu Deus será o meu Deus, sabe, onde você pousar eu pousarei, e ali onde você morrer, onde te sepultar, e ali eu também serei sepultado. Ou seja, ela estava disposta a se adaptar àquela nova realidade. Mesmo que a sua sogra não tivesse mais, sabe, um filho para lhe dar, mas ela estava disposta a se adaptar. É esse poder de adaptabilidade de Ruth que levou ela, mais na frente ela conhece Boaz. E através de Boaz e Ruth começa a linhagem que vai terminar em Jesus Cristo. Uau! Querido, essa crise que nós estamos vivendo, ela pode trazer algo grande. A crise que se estabeleceu na vida de Ruth naquele momento fez com que ela fosse conduzida a conhecer Boaz e ali começar a linhagem do Messias. Sabe, coisas boas podem surgir e tempos ainda melhores podem vir. É por isso que eu digo que, se nós vamos falar sobre esse novo normal, nós precisamos falar da perspectiva da nossa fé em Deus. Isso é extremamente importante. Porque tem muitas pessoas que só estão anunciando caos, muitas pessoas que só estão visualizando que quando isso passar, que vai ser tudo mais difícil, que vai ser isso, que vão passar necessidade, que vai haver recessão, que vai ser aquilo. Peraí, eu e você cremos, conhecemos e cremos um Deus que não está limitado às condições humanas. Nós conhecemos um Deus que não está em crise. Nós conhecemos um Deus que não é conduzido pelas crises humanas. Portanto, a nossa perspectiva do futuro precisa ser diferente da perspectiva de quem não conhece esse Deus. Olhe para a vida de Josué. Deus diz para Josué, quando Moisés morre, Josué precisava se adaptar a uma nova realidade, ou seja, agora ele precisava assumir a liderança do povo de Israel. E Deus diz para Josué: Josué, eu estarei contigo, assim como eu tive com Moisés, eu estarei contigo, eu não te abandonarei, eu não te deixarei. Por que era importante Josué crer nisso? Por que era importante Deus dizer para Josué que da mesma maneira que ele esteve com Moisés, Deus estaria com ele, não o abandonaria, não o deixaria? Porque os inimigos que Josué ia enfrentar eram inimigos muito maiores do que ele. Josué precisava ter isso em mente. Aí eu pergunto para você: o mesmo Deus que estava com Moisés e que prometeu que estaria com Josué, não é o mesmo Deus que está comigo e com você? Sim ou não? Ou será que eu e você precisamos ser Moisés ou precisamos ser Josué para que Deus esteja conosco? É claro que não.
Nós somos filhos, nós somos herdeiros. A promessa de Deus que estava sobre Abraão está sobre mim, sobre você. A promessa de Deus que estava sobre Moisés, a promessa de Deus que estava sobre Josué, de que Ele jamais nos abandonaria, de que Ele jamais nos deixaria. Essa mesma promessa está sobre o povo de Deus hoje. Você precisa entender isso, porque isso vai fazer toda a diferença na maneira como você vai projetar o teu novo normal. Isso vai fazer toda a diferença. É claro que Ele está conosco. Então, Ele diz para Josué, eu vou estar contigo. Mas Ele diz mais. Ele diz, porém, se esforce e seja corajoso para você conduzir esse povo à terra prometida. Sabe, tenha o cuidado para não se desviar da minha palavra, da minha lei, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja próspero em tudo aquilo que você fizer. Tem uma outra tradução que diz, para que você seja próspero em todas as coisas que você empreender. Querido, essa palavra faz toda a diferença no momento que nós estamos vivendo e no momento que nós vamos viver após essa pandemia. É momento de ser forte, é momento de ter coragem, sabe? É momento de ter coragem para duas coisas. Primeiro, para não negociar princípios. Ele diz, Josué, você precisa ser corajoso, para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque assim você vai ser bem sucedido em tudo aquilo que você empreender, em tudo aquilo que você fizer. Ou seja, precisamos de coragem para não negociar princípios, para não abrir mão da obediência, mas precisamos de coragem, de ousadia para empreender, para ser criativo, para fazer coisas diferentes, para pensar de maneira diferente. Não adianta você pensar fora da caixa e você guardar tudo dentro de uma caixa. Precisamos ser ousados e começar a fazer coisas diferentes. Por quê? O que Deus está dizendo? Olha, no momento de dificuldade, no momento difícil, você precisa de coragem para continuar me obedecendo. E de coragem para empreender, para fazer coisas novas, debaixo da direção de Deus. Porque quando você está vivendo uma vida de obediência, você está sendo inspirado por Deus em tudo aquilo que você faz. Segunda-feira passada, como o pastor Anderson falou, nós começamos a escola de inteligência bíblica online. Era algo que a gente nunca tinha feito. Mas onde que veio essa ideia? Eu estava orando. E Deus disse, comece. Tenha coragem, seja ousado. E nós começamos. Alcançamos mais de 500 pessoas estudando a Bíblia numa segunda-feira à noite conosco. Essa semana, mais uma vez, num momento meu de intimidade com Deus, Deus me mostrou pessoas que estavam na igreja, que não tinham ainda se conectado em nenhuma célula. Mostrou amigos que eu já estava mandando mensagem durante essa pandemia, já tinha mandado lembranças. E Deus disse, abre uma célula. Eu digo, uau, 13 anos sem liderar célula. Deus disse, abre uma célula. Coisas novas, ideias, empreendimento, criatividade, debaixo da direção de Deus, debaixo de uma vida de obediência. Querida, essa é uma chave para a gente começar a viver coisas novas. E eu abri a célula. E a nossa célula foi uma bênção, vários convidados. Quando eu mandei a mensagem para as pessoas, recebi vários feedbacks de pessoas dizendo assim, pastor, nós estávamos precisando disso. Pastor, é resposta de oração. Nós precisamos ter ousadia para empreender, para ser criativos, para fazer coisas novas. Por quê? Porque a palavra de Deus disse para Josué, tenha coragem de não desobedecer, mas tenha coragem também de fazer coisas novas, de empreender, de ir para cima, sabe, de não ficar, de não recuar. Queridos, essa estação que nós estamos vivendo é apenas uma estação de transição. O povo, preste atenção, o povo de Deus estava no Egito, na escravidão. O destino do povo era a terra prometida. Mas entre o Egito e a terra prometida estava o deserto. O deserto era uma situação transitória. O deserto era um período de transição entre o Egito e a terra prometida. O deserto não era definitivo. Era uma situação de transição, não era a estação final. O que você precisa entender é que entre o que a gente vivia antes
e o novo normal que está por vir. Há um período de transição que é o que nós estamos vivendo agora. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Agora, você precisa entender outra coisa. Preste atenção, olha para mim aqui. Eu vou repetir essa parte para você entender o que vem depois. Conecta comigo aqui. O povo tinha saído do Egito e o destino era a terra prometida. Mas no meio estava o deserto, que era uma estação de transição. Nós estávamos vivendo de uma maneira, e há um novo normal que está por vir. E no meio está a crise, no meio está a pandemia. Agora deixa eu te falar uma coisa. O mesmo Deus que estava com o povo no Egito, era o mesmo Deus que estava com o povo no deserto, e é o mesmo Deus que vai estar com o povo na terra prometida. Ou seja, o mesmo Deus que estava comigo e com você antes dessa crise, é o mesmo Deus que está comigo e com você no meio da crise, e é o mesmo Deus que vai estar comigo e com você no novo normal. Uau, você pode dizer glória a Deus? Você precisa entender isso. Nem no meio do deserto, nem no tempo de transição, e nem na terra prometida, Deus deixou de ser Deus, nem Deus deixou de estar com o povo. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é aquele que nunca muda. Sabe, esse é o Deus a quem eu e você servimos, esse é o Deus em quem nós confiamos. Portanto, nós podemos acreditar que Deus, o mesmo Deus que nos manteve até tudo isso começar, é o mesmo Deus que está conosco hoje, e é o mesmo Deus que vai estar conosco no novo normal. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se Ele é o mesmo, e se Ele está comigo e com você, por que que eu e você vamos ficar apreensivos, preocupados com o que está por vir? Não há motivo. Sabe, e aí eu quero caminhando para o final, mas presta atenção, o melhor vinho fica para o final. Presta atenção. Eu vou precisar muito da tua atenção para você não se perder. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, versículos 11 a 17. Tenha cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, à sua ordenança, aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, todos os seus bens, o seu coração não fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ao invés disso, aí olha só o que ele vai dizer. E aí eu quero conectar com aquilo que Paulo falou, para a gente fazer uma ligação e você vai entender. É como se Paulo estivesse dizendo assim: ao invés disso, você dirá, Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Querido, você precisa entender isso aqui. Você precisa perceber o que está acontecendo aqui. Você precisa perceber o que Deus está falando aqui. Foi Ele quem guiou o povo durante o deserto, cheio de cobras, escorpiões venenosos, numa terra seca onde não havia água. Foi Ele quem trouxe água da rocha, foi Ele quem tirou a água da rocha para você, foi Ele quem alimentou você durante todo o período, até tudo isso começar. A mensagem principal, para mim, está aqui no versículo 17, quando ele diz assim: cuidado. Ele faz um alerta. E aqui ele me deu algo muito precioso, quando ele diz assim: cuidado, para que quando você, tenha cuidado, não diga a si mesmo, minha força e meu poder obtiveram essa riqueza para mim. Olha só, lembre-se do Senhor, o seu Deus. Ele está dizendo, lembre, tudo aquilo que você viveu, até tudo isso começar, quem foi que te deu? Quem foi que te deu a estabilidade que você tinha antes da pandemia?
Foi o teu braço, foi a tua inteligência, foi a tua capacidade que fez conquistar, ou foi Deus que te deu? Eu queria que você refletisse sobre isso. Se você está com medo do que está por vir, é porque na sua cabeça, a maneira como você estava vivendo antes, a estabilidade e a estrutura que você tinha no passado, você acha que foi você que conseguiu e não Deus que te deu. E isso te deixa com medo do futuro. Uau! Você está dizendo assim, olha, não esqueça, cuidado para você não cair nesse erro de você achar que o que você tinha antes foi você que conquistou e não Deus que te deu. Por quê, queridos? Porque se você está com medo do que está por vir, é sinal de que você acha que o que você tinha antes da crise foi você que conquistou e não Deus que te capacitou. Porque se foi Deus que te deu o que tinha antes, se foi Deus que te fez chegar onde você chegou antes dessa crise, independente do que você perdeu, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se foi Deus que te deu ontem, é o mesmo Deus que pode te dar não só o que você tinha, mas abundantemente mais no novo normal. Se você acha que foi você, seu braço que conquistou o que você tinha antes, você vai mergulhar no medo do que está por vir depois. Mas se você reconhece hoje que tudo que você tinha, que onde você chegou, foi Ele que te deu, você vai saber que no novo normal, será Ele também que vai te dar. Porque se você tem certeza que foi Deus que te deu no passado, Ele é o mesmo para te dar no futuro, independente do que vem pela frente. Você está me entendendo, sim ou não? Quando Ele diz cuidado para você não esquecer que foi Deus que te deu. Porque quando nós esquecemos que foi Deus que nos deu, a gente fica com medo do que está por vir. Mas quando eu lembro que se não fosse Deus na minha vida, eu não seria o que era e nem teria o que tinha, então pronto, o medo acabou. Porque o mesmo Deus que fez ontem é poderoso para fazer hoje no meio da crise, e é poderoso para fazer amanhã abundantemente mais, independente das circunstâncias, independente das condições econômicas que o país vier a viver. Precisamos nos humilhar e reconhecer que nada do que nós tínhamos antes veio da nossa própria força, sabe, veio de nós, mas veio de Deus. E aí nós temos a promessa que Ele diz, a mesma promessa que Ele fez a Moisés, a mesma promessa que Ele fez a Josué: não te deixarei, não te abandonarei. Para nós é suficiente. Nossas capacidades às vezes se transformam em nossos piores tropeços. As nossas capacidades às vezes se tornam em nossos piores tropeços. Se foi Deus que nos deu tudo o que tínhamos antes, então por que temer se formos a um novo normal, porém com o mesmo Deus? Uau! Vou repetir. Sabe, se foi Deus que nos deu tudo o que tínhamos antes, por que eu vou temer um novo normal, o que virá pela frente, se eu vou ter o mesmo Deus? O Deus que estava com Israel no Egito era o Deus que estava com o povo de Israel no deserto, e é o Deus que estava com o povo de Israel na terra prometida, fazendo-os comer de toda a abundância que havia na terra prometida. Agora, quando Josué entra na terra prometida com o povo, Deus se mantém com Josué como Ele havia prometido, mas tem algo diferente. Perceba que quando Deus estava com Moisés no deserto, a Bíblia diz que quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a coluna se movia, o povo se movia. Quando o povo entra na terra prometida com Josué, a coisa muda. Deus diz para Josué: aonde fores, eu irei contigo. Pegou ou não? No deserto, era Deus que a nuvem movia e eu me movia. Quando você entra na terra prometida, sabe, a tua ousadia,
a tua coragem, você se move e Deus diz: eu vou estar contigo. Por quê? Porque você está sendo fiel à palavra, você não está se movendo de qualquer jeito, você está se movendo diante de uma direção de Deus. Lembra que a promessa de Deus para Josué, de que ele seria próspero, de que ele seria bem sucedido em tudo que empreendesse, estava condicionada a ele não se desviar da palavra de Deus, nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, esse novo que está por vir, querido, nós precisamos nos mover, nós precisamos de ousadia, sabe, para abrir porta. Não é porque uma porta se fechou que todas estarão fechadas, não. Deus é poderoso para te fazer prosperar em áreas, inclusive que não tem a ver com a tua formação, portas que Deus vai abrir, mas você precisa se mover. É tempo de empreender, é tempo de se reinventar, é tempo de ter coragem. E o texto diz, Deus diz para Josué: aonde você for, eu irei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Para essa nova etapa, precisamos de coragem para agir, para nos reinventarmos, como empresários, como autônomos, como pastores, como cristãos, como pais, em todas as áreas. E aí, para finalizar, se eu tenho coragem de não abrir mão dos princípios, de continuar sendo obediente a Deus em tudo, e me mover debaixo da direção de Deus, sem ter medo de fazer o que Deus vai mandar eu fazer, a promessa de Deus é de que nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos. Decida obedecer a Deus, porque isso garante a presença dEle, e decida ser criativo, decida ser proativo, peça a direção dEle, ideias, e tenha coragem de botar em prática, porque Ele diz: aonde tu fores eu estarei contigo. Queridos, havia um antigo normal, foi Deus quem havia estabelecido para mim e para você. Estamos no meio de uma transição, Deus continua comigo e com você. Há um novo que está por vir, que eu e você não sabemos como será, mas nós temos uma certeza: Deus continuará conosco nesse novo normal. E isso nos basta para nós crermos que o novo normal, com o mesmo Deus, será algo extraordinário da parte dEle, para mim e para você, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Eu queria que você, aí na sua casa, eu queria que você ficasse de pé. Eu sei que o teu eu vai dizer assim: não precisa ficar de pé. Eu sei que a tua natureza humana vai tentar te convencer a ficar sentado. Mas pelo Espírito de Deus eu quero te desafiar a ficar de pé agora. Como você ficaria se você estivesse aqui? Porque você está diante de Deus. O Deus que estava contigo antes dessa crise, Ele continua contigo agora. E Ele me trouxe aqui hoje à noite para dizer para você que tanto um período de transição como um novo normal que está por vir, com um Deus que continua o mesmo ontem, hoje e amanhã, não é motivo de preocupação para mim nem para você. O Deus do Egito é o Deus do deserto, é o Deus da terra prometida. É isso que nos garante, isso nos basta, para nós termos a certeza de que com Ele nós podemos todas as coisas. Pode vir o que vier, com Deus, com Cristo, nós podemos todas as coisas. Se você crê nisso, comece a orar agora. Comece a falar com Ele. Eu quero desafiar você. Talvez a sua vida não está em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: estar em Cristo é diferente de estar na igreja. Pastor, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é estar conectado a Ele através da sua palavra. É estar conectado a Ele através da decisão de entregar sua vida a Ele. Deixa eu te falar uma coisa: só há uma coisa que te garante o sucesso agora e no novo normal que está por vir. Só uma coisa que te garante que você vai vencer, independente do que venha pela frente. Sabe, você vai enfrentar, você vai vencer, você vai prosperar, como Ele prometeu a Josué. É se você estiver com Ele. Não é se vai ser abundância ou se vai ser escassez. Não é a situação que você vai estar, mas é com quem você vai estar. Se um dia você esteve com Cristo, mas você se afastou, volta hoje.
Volta hoje. Ele está te dizendo: ei, eu sou a tua única garantia de que seja o que vier pela frente, você pode todas as coisas. Se você quer voltar, clica aí no nosso link, preenche o formulário, dizendo: eu quero recomeçar, eu quero voltar. Talvez você nunca entregou a sua vida para Ele. Talvez você sempre esteve na igreja, talvez você sempre esteve na religião, talvez você sempre esteve no temor, mas você nunca esteve em Cristo. Estar em Cristo é entregar, sabe, a direção, a condução da tua vida para Ele. Se você nunca fez isso, faz agora. Faz agora. Clica aí no link. Recomeça. Decida estar com Ele, porque independente do que vier pela frente, com Cristo você pode todas as coisas. Paulo sabia disso. Paulo disse: eu não tenho motivo para me preocupar, porque eu já aprendi. Com Cristo que me fortalece, eu posso todas as coisas. Tendo Ele para me fortalecer, o que pode me destruir? O que pode me derrubar? O que pode me impedir de vencer? Deixa eu te falar, nada. Nada destrói aquele que está em Cristo. Não há luta, sabe, não há dificuldade que venha pela frente que possa ser maior do que aquele que te fortalece. Por isso decida ser corajoso para entregar a tua vida a Ele. Decida ser corajoso hoje à noite, assim como Josué, sabe, para passar a viver uma vida sem se desviar da palavra dEle, nem para a direita, nem para a esquerda. Você que já está em Cristo, Deus está te desafiando essa noite. Ei, independente das circunstâncias, independente das lutas, independente do sofrimento, não abra mão da palavra, não abra mão da vida de obediência. Ele disse: Josué, seja corajoso para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Seja corajoso, sabe, para botar em prática aquilo que eu vou te mandar fazer, e você será próspero em tudo aquilo que você empreender.